Muito bem, pessoal, boa noite. Vou fazer aqui a minha espera habitual aqui, aguardando para todo mundo chegar. Dá tempo de todo mundo ir chegando aí. E daqui a pouco já vou aqui chamar a nossa convidada. Vou só dar aquele tempinho básico para todo mundo ir chegando, se aconchegando, se acomodando. Então, vamos lá para aquele nosso ritual básico. Então, quem tiver ainda que terminar a louça, termina. Dá tempo de acabar a louça aí, porque depois, quando vocês voltarem, já vai estar multiplicada, duplicada, né? Então, não deixa acumular não, hein? Senão aparece mais depois. Como hoje está friozinho, já vai esquentando o chocolate quente, se enrolando no cobertor, vai aí se aquecendo, porque o nosso debate aqui também vai aproveitar para nos aquecermos a alma também. Então, como sempre, eu vou dar alguns minutinhos para todo mundo chegar, e aí eu já convido aqui a Renata, a Rê, para iniciarmos o bate-papo, tá bom? Oi, Ana, boa noite. Bem-vinda, bem-vindos e bem-vindos. Boa noite, Silene. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, bastante gente já se aproximando, se aproximando. Agradeço aí a presença de todo mundo. Quem puder, me confirma se vocês estão me ouvindo bem. Acredito que a imagem está boa. Para variar aquela iluminação de aura ao meu redor. Ó, a Renata aqui já está dando a dica, hein? Pessoal, vai dando coraçãozinho para nós aí, hein? Olha, a presença do Rogério. Essa é uma presença grandiosa, hein? Oi, Wanda, boa noite. Bem-vinda. Obrigado por confirmar aí que vocês estão me ouvindo bem. Obrigado, Juliana, Silene. É bom saber que o áudio está bom, que a gente vai melhorando aí aos poucos, né? Então, boa pergunta, Fernando. Você não tem aí o coraçãozinho para dar o coração para nós aí? Eu acho que eu nunca assisti live pelo notebook, é uma boa pergunta. Bom, a Renata aqui já está participando conosco. Tárcio, bacana, participando também. Paty, obrigado pela confirmação. Olha só, um monte de coraçãozinho pra gente. Bom, eu creio aqui que uma boa parte já conheça a Renata, mas não custa nada, né, dar aquela introduzida básica, né? Que a Renata de Albuquerque, ela é jornalista e especializada em storytelling, mestre em literatura pela USP, inclusive sobre Machado de Assis. E também em 2012 ela criou a RDA Comunicação Corporativa, que se dedica a produzir conteúdos personalizados e construir estratégias de comunicação multiplataforma com autenticidade e propósito, né? Então, eu vou convidar aqui já a Renata para participar, e aí a gente já pode iniciar, porque já temos bastante gente aqui. Já estou lembrando todo mundo que está presente aqui, como que eu faço aqui nas minhas lives. Eu dou 45 minutos de fala, né, para a gente ter essa conversa, o bate-papo, e aí depois eu deixo 15 minutos para as perguntas, comentários, tá bom? Mas já vão deixando aí seus comentários, suas perguntas, depois eu vou retomando e vou passando as perguntas para a Renata, e ela já está aqui conosco. Rê, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que já está aí na live. Vi algumas pessoas.
Dárcio, Alê, Ju, Pri, titios, titias, gente amada de todos os cantos, delícia. Muito obrigada por todos estarem aqui. Boa noite, Tiago. Muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para conversar sobre esse assunto delicioso com você. Eu que agradeço por você ter aceito o meu convite. Para quem não sabe, eu e a Renata, a gente se conhece já há alguns anos, a gente participou do mesmo clube de leitura, que é o Traçando Livros, e... Peraí, só ajusta meu celular, peraí, mas meu celular não... Sim, oi, Patri! Rogério tá aí. Rogério, o nosso super, hiper Para mediador do livro que a gente, do grupo mim, que a gente participa. para mim tá aparecendo eu normal aqui para mim mesmo. O que eu preciso É ajustar que aí, pessoal? Fala você aí, porque... precisa ficar com um pouco. Você precisa pôr o seu celular um pouquinho mais para cima que tá cortando a sua testa. É só isso. Ah, é? É. Hum, Aí, agora você aparece. Tá ótimo. agora tá melhor? Para mim já estava Mas aparecendo normal, mas a gente nunca sabe. Agora tá bom, né? um pouquinho mais, se você puder, um pouquinho mais para cima, fica perfeito. Ó, sucesso. Agora vai. Aí, tá. Equipamentos tecnológicos, logo mais estarei em breve para poder ajustar melhor essas coisas aí. Mas retomando, então, eu e a Rê, a gente entramos juntos no clube de leitura do Traçando Livros, que a gente faz parte, Legal. e foi um momento muito machadiano, porque eu sabia que ela ia participar, ia entrar no mesmo dia do clube de leitura, e a gente combinou de se encontrar nas catracas do metrô, e aí eu falei, bom, vou ter que conhecer aqui a Renata, vai ser a primeira vez que eu irei vê-la. E aí eu vejo a figura da Renata na catraca do metrô, segurando uma plaquinha com o nome Eu Sou Renata. Porque, né, Eu falei, gente? olha, Ninguém me conhecia. Vamos combinar? né, a pessoa já colocando lá a si própria no meio da multidão, se identificando aí, se colocando, né? Então foi Comunicação é nosso inesquecível esse negócio, dia. Thiago. Fazemos isso há 25 anos para fazer bem, para servir bem o cliente, não é? Né? Foi inesquecível esse dia. Foi nunca mais esqueço da plaquinha Renata. A Pois, Renata lá já se colocou na minha memória para sempre. Bom, pois é. então vamos lá. Eu convidei a Renata então para fazer esse bate-papo sobre o nosso escritor magnífico brasileiro Machado de Assis. E eu convidei a Renata então para a gente conversar justamente depois de um evento aí que aconteceu internacionalmente, né? Que foi o esgotamento da nova tradução em inglês que teve nos Estados Unidos do Memórias Próximas de Brás Cubas, né? E aí eu Exatamente. já gostaria de iniciar o nosso bate-papo aí, comentando o que você achou desse evento aí, né? Esse esgotamento que teve do Memórias Póstumas de Brás Cubas aí nos Estados Unidos, nesse momento tão conturbado que nós vivemos atualmente, né? Pois é. Foi quando o Memórias esgotou. Primeiro, eu queria só fazer um parênteses mega rápido e explicar que eu sou jornalista, trabalho com comunicação, mas literatura é a minha grande paixão. Eu fui fazer mestrado por causa disso, fui falar de Machado por causa disso. E Machado, e o que literatura tem a ver com comunicação, né? Especialmente com comunicação corporativa? Machado ensina a gente a entender a sociedade. Então, assim, aquilo que estava no convite da live é muito verdade. Ele consegue nos ver de lá de onde ele está no século XIX, ele nos enxerga aqui no século XXI. E pior, senhores, ele nos interpreta aqui do século XXI. Então, como dizem na quebrada, o bagulho é louco. É muito legal. Bom, para começar a conversa, Memórias Póstumas teve uma tradução lançada no comecinho de junho pela Penguin Classics e esgotou em 24 horas. Uau! E aí, a pergunta que fica é, por que esgotou em 24 horas? Né? Já reimprimiu, enfim. Mas primeiro, eu acho que tem algumas questões. Né? Primeiro, porque estávamos num momento em que George Floyd, infelizmente, tinha acabado de ser morto. A questão racial estava gravíssima. E para além disso, a gente tem outras coisas acontecendo nos Estados Unidos que eu acho que levam a isto ter acontecido. Só 3% do mercado editorial norte-americano é dedicado a traduções. Então, qualquer coisa diferente que apareça, tem muita busca, tem muita procura.
E escritores fora da casinha, né? Escritores, enfim, negros, periféricos, etc. Para usar um termo aqui do Robert Schwartz, que a gente vai falar várias vezes, escritores na margem do capitalismo, são escritores que geram muito interesse, né? E essa tradução foi uma tradução feita a partir de uma bolsa, a partir de um doutorado de uma americana que traduziu de novo Memórias Póstumas. Não é que ele nunca tinha sido traduzido, ele já tinha sido traduzido, mas ela traduziu de novo, né, a partir diretamente do português. E aí, o que eu fui procurar algumas coisas dela, algumas frases dela, né, algumas declarações, para a gente entender um pouco a percepção dessa tradutora sobre esse evento que foi o esgotamento da edição, né? E ela diz uma coisa muito legal, que o americano estava precisando de novidade depois de uma pandemia, né? Então isso é muito legal. E para falar mais do que isso, que eu acho que é uma coisa muito bacana, ela fala algumas coisas nas entrevistas que ela dá sobre o processo da tradução, que acho que vale a pena a gente conversar aqui para começar a introduzir a conversa do Memórias Póstumas. Eu separei algumas frases dela, tá? Uma delas, ela diz: Machado usa frases e expressões fora do comum, em ambiguidades nos menores detalhes do livro. Então, como diria se isso aqui fosse um programa de receita, reserva. Eu vou falar mais coisas. Quando você traduz uma frase que você lê, parece que está tudo normal. Mas quando você vai traduzir, parece que ele deu todos os detalhes. E aí você consegue mapear aquilo que o cérebro do leitor está sendo obrigado a preencher. Porque o Machado cria uma escrita cheia de buracos, né? É aquela velha imagem da Capitu olhando do outro lado da cerca por uma fenda, para a gente lembrar aqui do nosso mestre Alfredo Bose. Você percebe que ele deixou uma margem estratégica de dúvida, diz a tradutora, que se chama Flora Thompson DeVoe. E aí ela diz uma frase que eu achei sensacional e eu queria fechar esse assunto tradução do Machado com essa frase, que é a seguinte: o Machado joga com a ambiguidade em nível microscópico. E eu acho que é sobre isso que se trata a universalidade dos temas machadianos, né? É bom dizer também, para uma correção histórica, assim, que Machado foi traduzido muito tardiamente, né? Em todos os países do mundo. Tem uma história muitíssimo triste que um alemão ou uma alemã, não me lembro muito bem, acho que foi uma alemã, escreveu uma carta para o Machado dizendo que queria traduzir um livro dele. E aí o Machado leva a carta para a editora, ou para a casa editorial onde ele estava, na época, a Garnier, lá no Rio. E sabe o que o editor da Garnier disse, Thiago? Ele disse: ela que me pague para traduzir. Oi? Visão de negócio menos 2, certo, galera? É isso. Visão de negócios menos 2. Aí o mundo ficou sem Machado. E aí o que aconteceu? O mundo sem Machado entendeu que Machado não existia. Machado foi lido muito tardiamente, porque ele só foi traduzido muito tardiamente. E aí você perde, para usar uma expressão alemã, o Zeitgeist. Você perde o espírito do tempo. Então, às vezes, a pessoa fala: o que esse cara do século XIX está sendo traduzido aqui? Não tem muito a ver. Mas, de tempos em tempos, a crítica redescobre o Machado em outras línguas e o público em outras línguas redescobre o Machado, que é o que aconteceu dessa vez aqui, recentíssima, em junho desse ano, faz um mês e meio, que, enfim, esgotou-se Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas isso. E é interessante, eu lembro que eu acho que foi o Harold Bloom que falou isso, né? Que ele disse que o Machado de Assis, na opinião dele, é o maior escritor negro que já tinha existido. Né? Então a crítica
especializada na literatura sempre colocam o Machado, né, numa posição de destaque, mas como você disse, né, ele foi traduzido tardiamente, e eu acho que de uma certa maneira, ainda no Brasil, ele é pouco lido ou mal lido, né, em grande parte devido a um certo problema escolar, né, de forçar a leitura, de não apresentação adequada do autor, né, que isso é um outro problema, né, e aí o Machado se perde para o mundo de fora e se perde para o mundo de dentro aqui no Brasil, né. Então tem essa perda nos dois mundos, né, o mundo internacional se perde o Machado e aqui dentro também, né. Então ele tem essa perda, né, e eu achei muito interessante também, eu também fui dar uma procurada sobre o trabalho dessa tradutora, que ela demorou 5 anos para traduzir o Machado, né? E eu também fico pensando também disso tudo que você falou, né? Dessa ambiguidade, desses buracos, dessas fendas, né? Como deve ser trabalhoso, embora ele não tenha tanto, ele não seja um autor de neologismo como um Guimarães Rosa, mas como ele desliza muito também, né? Pela ambiguidade, como deve ser difícil traduzir o Machado, né? Porque eu acho que o Machado tem coisas muito... Ele é um escritor de delicadezas, né? Ainda que o Mário de Andrade tenha dito que não dá para amar o Machado de Assis, é impossível não lê-lo com uma integridade intelectual, assim, sem integridade intelectual, porque é muito complexo, né? Então, é muito difícil porque tem uma complexidade muito grande, né? A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui da live sobre os temas, e uma hora o Thiago falou para mim, não, porque tal filósofo é citado no livro, tal filósofo é citado no livro, e são muitas citações e nenhuma é gratuita, né? Não são só filósofos. Machado, apesar de não ter tido educação formal, falava português, inglês e espanhol fluentemente, lia alemão, e lia francês, né? Óbvio, francês era meio óbvio no século XIX, mas assim, além do francês, inglês, espanhol e um pouco de alemão, o que demonstra a grandiosidade aí do Machado. E eu acho que tem uma coisa da delicadeza ser o gancho pelo qual ele desliza, exatamente, adorei essa imagem, ele desliza o conhecimento do Brasil, né? O conhecimento do Brasil, da sociedade brasileira e da nossa construção e da nossa Constituição. Então, assim, a gente falando de Memórias Póstumas, tem uma frase no Memórias Póstumas que eu acho que fala muito sobre este momento em que a gente vive, que é essa questão de por que ele esgotou em 24 horas, né? O Brás Cubas mata uma borboleta preta. Vocês lembram desse? Eu prometi que não ia ter muito spoiler e que a gente ia passar dessa historinha de personagens, historinha e blá, blá, blá. Porque, enfim, é um clássico, gente. Não entendeu? Vai lá no Google, vamos lá. É super simples. Essa cena eu tava anotado aqui para falar com você dessa cena também. Que isso? Não foi combinado isso, mas a borboleta preta. E aí ele se pergunta por que é que ela não nasceu azul? Em que parte do mundo você está se você acha que isso não é uma crítica ao racismo? Completamente. Você está em Vênus? Em Plutão? Porque se você lê português, eu não estou inventando nada, tá? Ela vem do texto, né? Essa crítica vem do texto. Que é uma coisa, aliás, que é muito própria do Machado, né? Eu passei, durante o mestrado, eu fiz uma disciplina com o professor Alcides Vilaça, que é um mestre, enfim, brilhantíssimo, para usar o superlativo que o Machado adora. E a gente passou 6 meses lendo o Machado, em voz alta. E era isso, interpretação de texto. E do texto emerge tudo. Então, Machado é enorme. Porque não é o que você acha, é o quanto de repertório você tem para entender aquele texto. Se você não tem repertório nenhum, é só um texto. Se você sabe de onde ele tirou a referência, se você cavocar o texto, se você fizer arqueologia no texto, você encontra
muitas preciosidades, muitas, Uhum. né? E essa frase, né, que é dita, né, ela também não é dita por qualquer personagem, né, mas é dita por um personagem que também é um burguês, né, ou a gente poderia traduzir hoje por uma classe média, né, que está aí envolvida, né, que vai estudar fora, né, que tem acesso a um nível de cultura, a um nível de conhecimento, É a né, classe média e boa, né? A classe média sim, abastada, não é a classe média remediada. sim. E outra cena, outra frase também que me mostra muito essa questão, tem essa questão do racismo, e que também envolve uma questão de estética, que também vai mexer com a questão do feminino, mas também outras questões, que é a famosa, né? Por que coxa se bonita e por que Adoro, bonita se coxa, né? adoro, é Que genial é, isso, né? e também me remete, né? Não é o mesmo assunto, óbvio, da questão do racismo, mas também apresenta essa crítica, né? Deslizando pela imagem, né? Justamente dessa questão estética também, da questão do feminino, né? De questões sociais também, né? Sim, para falar um pouco mais aqui da questão da crítica, né? É bom lembrar que o próprio Machado de Assis era crítico literário muito reconhecido, ainda muito jovem. E isso fez com que ele tivesse um olhar diferente para a própria produção. Porque tem muita gente que no início vai tateando e faz tudo meio que intuitivamente. No Machado não deu tempo. Porque quando ele chegou no rolê da literatura, ele já era crítico. Então ele já sacava todas as histórias antes. Isso é muito importante para a gente entender várias coisas, né? Para a gente entender, por exemplo, falando do Brás Cubas, tem um outro gênio da crítica literária que se chama Roberto Schwartz, que coloca a questão da volubilidade, né? O que é volubilidade? Vamos conversar sobre isso rapidinho, Thiago, para todo mundo ficar na mesma página e entender esse termo, pelo menos minimamente aqui. A volubilidade é assim, a pessoa não sabe muito bem por onde anda. De manhã ela quer um bolo de chocolate, mas na hora do almoço ela prefere um sorvete de creme. Não é mesmo? É um pouco isso. A volubilidade é aquele que vai ao sabor do próprio prazer. Tem uma certa ligação, e aí você pode me ajudar, porque é uma questão filosófica, tem uma certa ligação com o hedonismo, não tem? Sim, Ou com seja, certeza. quero aproveitar a vida. Que se lasquem as minhas coerências. Não estou aqui para ser lúcido, estou aqui para viver feliz. E com Uhum, todas as implicações que isso leva, certo? sim. Só um pouquinho, gente. Mamãe entrou na live. Ah, Quanto amor eu devo a coraçãozinho isso. para mamãe aí. Coraçãozinho para mamãe que não usava Instagram até, sei lá, 5 dias atrás, ok? Sensacional. Voltando à volubilidade. Coraçãozinho para mamãe da Renata aí, gente. Coraçãozinho para mamãe da Renata. Aperte o coraçãozinho, galera. Então, vamos falar de volubilidade. Volubilidade é isso. Eu tive um outro grande professor na faculdade que dizia, que é o Antônio Passa, que dizia, é o pêndulo da má formação. Né? Ele vai e volta. Eu gosto muito de uma imagem que é... Vocês sabem aquele brinquedinho que a gente aprende em física? Que você põe a bolinha vai e volta. A Uhum. energia se mantém, certo? Ali naquele brinquedinho. O pêndulo da má formação é quando a energia não se mantém. Então, você manda o negócio e ele volta todo destrambelhado para outro lugar, com outra energia, ele dissipa energia. É uma bagunça. E aí a gente acha a pêndulo. Muito obrigada, Sidney. Pêndulo, Renata. Aí a gente acha a questão da volubilidade, ou seja, uma hora ele tem energia para uma coisa, outra hora ele tem energia para outra coisa. Né? E isso é muito típico e muito próprio da própria sociedade brasileira, certo?
Estamos aqui, uma hora a gente vai para a rua em prol de uma coisa, e no dia seguinte, bom, no máximo a gente faz uma açãozinha no Facebook, no Instagram, todo mundo colocando pretinho lá na tela. 3 dias depois, ninguém se lembra do nome do menino que morreu em Recife com 5 anos, porque não teve cuidado suficiente da pessoa que o estava cuidando naquele momento, não é? Então, isso é muito típico da nossa sociedade. É muito cruel também. E o Inclusive, Machado... Fala. desculpa, eu queria só falar, inclusive, porque o corpo social é justamente esse conjunto dos corpos individuais que justamente estão nessa volubilidade, né? Eu diria que é essa inconstância do desejo, né? Que é muito presente nessa análise machadiana, né? Que é contrária a essa ideia romântica da natureza humana, né? Exato. Ele vai olhar justamente essa natureza que é de fato inconstante, né? E os corpos social é justamente essa expressão desse conjunto dos corpos individuais, né? Exato, exato. Então, é bem isso. Assim, a volubilidade é uma marca do Machado, e é uma marca que não é do Machado, é uma marca que ele viu na sociedade em que ele vivia e ele apenas registrou. E o que mais dói, e a maior chaga disso tudo, é que você vai ler um livro como Memórias Póstumas, que foi escrito em 1881. Eu repito, 1881. E você olha aquilo e você fala, hoje a sociedade ainda age assim. Evoluímos. Isso é constante. Evoluímos nem 1 milímetro. Quase século e meio depois. Neste caso, a volubilidade é a constância. A volubilidade e a constância. O que fala muito sobre nós como povo, fala muito sobre nós como sociedade, fala muito sobre nossa cultura, fala muito sobre nossos problemas, fala muito sobre por que conseguimos cavar um poço desse tamanho, onde estamos hoje. E que não acabou, viu? Segundo Machado, não há fundo possível para esse poço, senhores. Então, apertem os cintos, porque vai piorar. Nesse sentido, me lembra também um comentário de um crítico espanhol, até anotei o nome dele aqui, ele é escritor e crítico espanhol, que é Antônio Maura, que ele vai falar que a grande questão do Brás Cubas é que o Brás Cubas, que é o morto, né, o defunto, para usar um termo machadiano, né, o defunto contando a história, né, que o morto, na verdade, é o próprio Brasil. Né? Eu achei essa imagem muito forte, muito poderosa. Né? Quer dizer, que na verdade quem está narrando a si próprio é o próprio Brasil, né? Essa própria sociedade aí, como você bem colocou, nessa volubilidade, né? Isso, exatamente. E é muito legal, é muito interessante pensar essa interpretação, porque quando você vê que existe a volubilidade é endêmica, né? Tá dentro de um contexto, muitas vezes os outros nem se dão conta desta volubilidade. O Maura fala de um negócio que eu acho muito bacana, que ele fala que o Machado seria maior do que o Cervantes. Né? E isso é muito polêmico, claro. Né? Eu não tô aqui, por mais que eu adore e ame o Machado, e por mais que ler Machado seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, não dá para dizer isso, assim, de graça numa live, em 45 minutos, certo? Vamos estudar, vamos parar de palhaçada e vamos fazer ciência disso, ciências humanas, certo? Mas, assim, em geral, o que acontece? O Machado, ele tem um punch, ele tem um poder de congregar opiniões e de fazer as pessoas se apaixonarem, não no sentido da paixão amorosa, mas a paixão intelectual, as pessoas ficam mexidas com aquilo. Por quê? Porque ele toca em você em lugares, principalmente se você for brasileiro, que são muito difíceis, que são muito doídos às vezes. Porque são chagas de construção cultural
muito complexas, entendeu? E que estão com a gente desde sempre, assim, desde que os portugueses aportaram aqui e começaram a construir com os índios esta relação que não é exatamente saudável. Não foi exatamente saudável, para usar um eufemismo, não é mesmo? Uhum. Sim, sem dúvida. E tem uma outra questão também, que eu acho que a gente já pode colocar aí, porque faz parte dessa crítica social, que eu achei que era interessante, que eu falei até da possibilidade de você trazer para a gente, e aí já incluir nisso, que é a questão, inclusive, do tema do seu mestrado, né? Que é a questão do feminino na obra do Machado de Assis, né? Sim, um tema que me é muito caro, porque eu estudei, enfim, o meu mestrado estudei as figuras femininas do Machado nos contos da primeira fase. Ou seja, para quem não é grande público, para quem é leigo, a primeira fase do Machado é quase nada, né? Ninguém nem lembra que ele existe. Tipo, oi, Vanessa, tudo bom, querida? A Vanessa chegou tarde, mas tá aqui, adorei. Qual é a questão? A questão é que as personagens femininas do Machado, essas que eu estudei, não são todas assim, tá, gente? Estou falando das que eu estudei. Elas são muito senhoras de si, para usar o nome da minha dissertação. Elas sabem o que elas querem e elas sabem que elas não vão conseguir o que elas querem de qualquer jeito. Porque ser mulher, hoje em dia, ser mulher já é um BO. Ser mulher no século XIX era um BO e meio, galera. Era muito complicado, entendeu? Muito complicado. Então, não dava para sair falando, tipo, olha esse cara que tá fazendo várias coisas absurdas e blá, blá, blá. Não tinha essa de sair com camiseta lute como uma feminista. Né? Lute como uma garota, lute como uma pirralha. Não tinha essa, né? Quer saber como é uma feminista? Isto é uma feminista. Não tinha essas camisetas. O que tinha era, a gente tinha que se moldar a um ambiente onde as mulheres eram silenciadas. E no meu estudo, lá na dissertação, eu fui descobrindo, a minha hipótese se confirmou no final, mas eu fui descobrindo que quanto mais as mulheres calavam, mais elas conseguiam o que elas queriam. O que é genial. Então, ela simplesmente usa a favor dela algo que está naturalmente contra ela. Que é, o homem não a deixa falar. Mansplaining, hoje em dia tá todo mundo sabendo o que é, né? Então, naquela época era bem pior. E aí o que acontece? Ela usa isso a favor dela. Ela joga, ela entra no jogo de um jeito muito inteligente e consegue o que quer. Né? E é isso que a gente vê isso no Memórias Póstumas também. Né? Eu acho que assim, a leitura da Virgília é uma leitura muito ampla. Acho que existem muitas coisas que a gente pode falar sobre a Virgília, mas a Virgília tem um pouco isso. E a Marcela tem um pouco isso. Né? Amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis, ou o contrário. Né? Eu acho que tem os anos também, né? Acho que é 4 anos, 11 aí, meses galera, e 15 contos de réis. Eu tenho até anotado aqui. Esqueci essa frase, estava citando de cabeça. Mas, enfim, a Marcela tem esse lugar, né? De usar o Brás Cubas do jeito que ele achando que a está usando, na verdade, é o contrário que ocorre. Uhum. Porque a 15 meses e 11 contos de réis mesmo. 11 contos de réis. Então é isso, 15 meses e 11 contos de réis. A Marcela era uma senhora da vida, não é mesmo? A Marcela era, enfim, uma mulher de vida fácil, que na verdade é bem difícil. Mas, de qualquer forma, ela pega essa pequenez, e não é ela, né? Na verdade, o Machado cria a Marcela para falar dessa pequenez que se agiganta. Porque, no fim das contas, quem é que leva a boa? Quem é que leva o colar? A Marcela. O Brás Cubas não consegue buscar de volta, certo?
Então ela acaba cheia de bexiga na cara, porque ela tem varíola, mas com colar no pescoço. Então, assim, tô aqui acabando a minha vida no conforto do meu lar, certo? E isso já é um procedimento do Machado desde a primeira fase. O que leva a crer que que essas grandes mulheres que a gente vê depois de 1881 já estavam ali germinando nos primeiros contos, né? E se você pegar o formato de desenvolver a narrativa, ele fica mais forte, ele fica mais musculoso ao longo do tempo. Só queria falar uma coisa que você falou do Brasil morto, né? Do Brasil estar morto. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal falar quando a gente fala de Memórias Póstumas, que é a perspectiva do narrador que já não deve nada para ninguém. Por isso, Memórias Póstumas é um livro que fala tanto de um jeito tão incômodo e tanto sobre o Brasil. Porque, no fim das contas, ele já está morto, ele não deve nada para ninguém. Julguem. Não tem isso? O hashtag me julgue? Pois é. Uhum. Se você pôs isso na rede social, saiba, você não foi nada original. Machado já tinha feito isso antes. Pronto, falei. É interessante, porque é como se fosse mais ou menos assim. O personagem que aparece, né, um grande personagem que aparece na obra, que é o Quincas Borba, que vai falar do humanitismo, né, que é uma zoeira, né, do Machado de Assis com o positivismo, o neodarwinismo que tem na época, né, porque eu nunca falo que é Darwin, porque é o neodarwinismo, né, o que falam do darwinismo. Sim. Né, e ao mesmo tempo tem esse personagem que traz o humanitismo, né, que é essa zoeira do Machado, e tem o Brás Cubas, hashtag só que não, né, amiguinho? né? Você achando que tá aí inventando tudo. Sim. Tá nada. E é interessante que o próprio Brás Cubas, ele é essa suposta desejada percepção neutra que nós teríamos sobre a vida, né? Exato. Porque como não estamos mais na vida, o personagem está na morte, ele não estaria mais implicado pelos seus desejos, pelas suas parcialidades, pela sua volubilidade, que nem você colocou, né? Mas nem sequer estando morto, isso acontece de fato. Né? E tudo então é muito legal também essa jogada. Exatamente. Na verdade, ele estar morto é só, de novo, uma perspectiva externa. Ele fala, como eu tô morto, eu vou aqui abrir meu coração, porque ninguém vai poder me matar, eu já tô morto. Uhum. Mas ele não deixa de ser volúvel, ele não deixa de ter os problemas que qualquer burguês de classe média alta tem. Ele não deixa seu racismo de lado, né? Porque ele conta as historinhas dele lá, com os escravos e tal. Trata mal Dona Plácida, a agregada do livro. É bom lembrar dessa figura da agregada, né? Porque a gente sempre fala muito do José Dias, lá do Dom Casmurro, que é o grande agregado, né? Homeopata e tal. Mas Dona Plácida é uma grande agregada. Porque, além de tudo, ela é mulher. Uhum. Né? E ela é a única mulher que trabalha no Memórias Póstumas. Verdade. O que é uma coisa já me tocado. Que é preciso pensar. Inclusive porque Machado foi, na sua idade mais tenra, um agregado também. Então, Machado faz esse arco, né? Ele vai de um agregado, filho de pintor, o pai dele era pintor de parede. Ele vai do filho do pintor de parede a presidente da Academia Brasileira de Letras, que ele inventou. Então, veja que ele tem um marco de ascensão social muito importante, muito potente. A gente precisa entender o que se implica aí, que jogo ele teve que jogar. E é por isso que eu digo que tudo vem do texto, porque ele sentiu na pele que ele tinha que jogar o jogo para chegar lá.
Uhum. Sim. E aí ele transporta isso para o personagem. Mas Machado é tão grande, e é grande justamente porque ele não conta histórias de pessoas ou de personagens. Ele conta a história de uma sociedade. Ele conta uma história que afeta a cada um de nós ainda no século XXI. Né? Isso, principalmente, eu me lembro muito, que foi uma leitura que me marcou bastante, né, que a gente também estava participando no clube de leitura, né, que foi do Esaú e Jacó, né, que Foi bem mostra legal. justamente também, né, toda essa transição de primeiro de império, primeira república, monarquia, república, os valores tradicionais, valores atuais, essa ascensão dessa classe, né, e todas as contradições que nós temos na nossa sociedade, né. E essas contradições surgem o tempo inteiro na obra do Machado, né? E eu fiquei aqui com uma coisa na minha cabeça, que você falou das personagens femininas, me corrija se eu estiver errado, mas quando você fala dessa questão que elas utilizam essa estratégia do silêncio a favor delas, né? Me parece que o Machado coloca aí na mulher uma qualidade que ele não encontra, talvez, no masculino, que é justamente uma constância, né? Talvez ter essa estratégia, né, digo assim, pelo menos em algumas personagens, né, de utilizar isso ao seu favor nesse silêncio. Então, no silêncio elas deslizam, para usar aquele termo que você gostou, que eu utilizei, no silêncio elas deslizam para buscar essas estratégias que são também ambíguas, são quase que invisíveis, para conseguir uma forma de respiro, né, diante de É isso. toda essa opressão que tem. Né? Então, não que elas Exatamente. deixam de ser dessa volubilidade, mas me parece que existe talvez uma constância maior por conta dessa estratégia que precisam fazer. Né? Eu concordo com você, eu acho que tem uma questão de estratégia muito forte, mas eu não sei se a volubilidade se aplica. A não volubilidade se aplica. Eu acho que elas têm uma estratégia porque elas sabem o que elas precisam e elas sabem o que elas querem, que é não vou deixar esse povo escolher por mim. Uhum. Mas não tem constância. Você pega personagens como a Dona Augusta, do conto O Segredo de Augusta, quem não leu, leia, por favor, é genial. Que é uma mulher ali, um pouco menos de 40, talvez na faixa dos 30 e muitos, que não quer porque não quer que a filha dela seja tida como uma moça em idade de casar, porque isso vai fazer com que ela seja velha. Então, o malabarismo que Dona Augusta faz para que a filha continue infantil pelo maior tempo possível é algo circense quase, assim, é um malabarismo quase físico mesmo. E aí que eu acho que talvez não se aplique a questão da volubilidade, porque a volubilidade também tem a ver com esses desejos efêmeros, né? Entendi. Para que a pessoa quer ficar jovem? Qual a finalidade, sabe? Uhum. Não tem função. Então aí eu fico um pouco em dúvida, eu não tenho, digamos que eu não tenho um diagnóstico fechado Uhum. sobre essa questão. É uma coisa que eu me pergunto muito, assim, eu tento ler e tento decifrar, mas acho que não dá para fechar diagnóstico e fechar caso, assim, tipo, as Uhum. personagens femininas são menos volúveis que as masculinas. Pode Tá. ser que sim, em algumas questões, mas de Uhum. fato, elas têm mais estratégia. Os homens são meio idiotas, assim. Era quase mais ou menos nesse sentido aí que eu estava pensando mesmo. Desculpa, não quis ofender Pessoal, ninguém. Tô falando dos personagens do Machado, tá bom? mas já estou concordando. Pessoal, aproveitem aí, ó, já tem 15 minutos aqui para a gente finalizar a live. O tempo passa muito depressa. Então, quem quiser aí mandar perguntas para a Renata, fiquem à vontade. Eu vou repassando aqui para ela. A Renata também vai lendo aqui. Aproveito para agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, os comentários, fico super feliz. Aproveito para deixar um rápido recadinho. Quem aqui não me conhece ainda, né, aqui no meu canal eu estou fazendo essas lives todas as quartas-feiras, já fiz algumas séries de lives sobre Dostoiévski,
procura lá no meu IGTV, já fiz sobre cinema também, e também aqui eu divulgo os meus cursos, e, enfim. Aí a Rê, se ela quiser, deixa os contatos dela também, da RDA, o Deixo. Instagram dela, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aí para a gente. Vou vendo alguns comentários aqui para ir falando também. Dê aí os seus contatos, Rê. Eu dou. É o seguinte, bom, eu amo Machado de Assis, mas desde 2012 eu tenho uma empresa que se chama RDA Comunicação Corporativa, que faz comunicação e transforma em plataformas, conteúdos para as empresas de pequeno e médio porte se comunicarem melhor com o mercado. Que, como eu sempre digo, empresa de pequeno e médio porte não é empresa pequena e média, certo? Ela pode ser grande, ela só pode ter um porte pequeno. Então, para vocês me encontrarem é muito fácil, rda.jor.br no site, ou aqui no Instagram, rda_comunicacal. E eu queria, a gente queria, sei que está acabando, mas eu queria falar algumas outras coisinhas, assim, sobre esse tema. Pode ir falando aí, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas. Pode ir falando, fique à vontade. A gente podia falar um pouco sobre a questão de por que a volubilidade é um tema tão importante, né? É um conceito tão importante na obra do Machado. A gente tem que pensar que no Brasil o capitalismo chegou bem torto, né? Coxo Sim. Como Eugênia, é bom lembrar. Certo? Mas ele nem belo chegou, ele só chegou coxo mesmo, no caso. Nós fomos o país que, por último, no mundo aboliu a escravidão. Não dá para simplesmente apagar isso de um contexto histórico. Então, como é que você quer uma curva de capital, uma curva capitalista, melhor dizendo, formada, se você não tem na base trabalhadores assalariados que vão, em última instância, para fazer uma leitura marxista muitíssimo rasa, peço aqui desculpas pela leitura rasa, mas a gente tem pouco tempo. Para a gente, você tem que ter massa de gente produzindo para ter massa de gente comprando. Aí a princesa Isabel, toda gostosona, cheia de si, vai lá e fala assim, vai todo mundo embora, tá tudo liberado. Ó, parabéns. Aí os caras vão embora levando uma panela, o outro leva uma trouxa de roupa, o outro não leva nada, o outro morre no meio do caminho. Foi o jeito mais estúpido de construir capitalismo em qualquer nação. Se não mais estúpido, um dos mais. Certo? Para dizer o mínimo aqui. Então, essa má formação, esse pêndulo de má formação e essa má formação constitutiva da nossa economia, inclusive, acaba refletindo em tudo, né? Então, assim, na sociedade, na forma como a gente vê o outro. Então, a gente tem um conceito lá da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, que eu acho que é sensacional, que o homem cordial parece uma coisa muito boa para quem lê só o título, certo? Não é bom. Queria só dar esse spoiler para vocês. Não é nada bom. E eu acho que tem uma origem muito clara, que é dessa má formação. E o Machado identifica isso e ele fala, opa, século XIX, todo mundo num rolê super industrial e a gente aqui tem alguma coisa muito errada. E ele sabia o que era que estava muito errado. Porque ele fez parte desse círculo. Não nos esqueçamos que ainda que Getúlio Vargas tenha tentado branquear Machado, ele era negro, né? Ele era negro, pobre, epilético, doente e tudo mais que vocês podem imaginar. Então, assim, a volubilidade tem muito a ver com isso, né? Acho que para responder a pergunta da live e não ficar sem resposta, como é que Machado entende o século XXI? É isso. Como é que a gente quer um neoliberalismo se nem passar pelo capitalismo direito a gente passou, gente? Pelo amor de Deus! Volte é um pouco aquilo que eu entendo, que o nosso país foi um país colonizado em que não houve jamais um projeto de construção de uma nação de fato. Né? Ele foi sempre um campo de extração, exploração,
seja das riquezas do país, seja das pessoas existentes aqui ou que foram trazidas à força para cá, mas Exato. nunca teve um projeto de construção de uma nação. Né? Exatamente. Exato. Concordo 100% com você. Concordo muito, muito mesmo. Porque é exatamente isso. Tô sem relógio aqui. Se for hora de fazer pergunta, pode fazer. Vamos para as perguntas. Ó. Já tem algumas aqui. Aqui é o Paletente. Alguma tradução de Machado em francês? Existem. De cabeça não vou lembrar nenhuma. Mas existem traduções de Machado em francês. Você talvez tenha que enfrentar uma tradução meio datada, quer dizer, com um vocabulário meio difícil, meio árido, se você é falante de francês, se você é francófona, mas, enfim, nada que um dicionário não te ajude. Não é impossível, não. Tá. Paty aqui falando, ótimo bate-papo, muito rico. Obrigado, Paty. O seu esposo aqui colocando uma pergunta. Meu esposo. Quais analogias... companheiro, né? Acompanhando e mandando pergunta, não facilitando, hein? Quais analogias de Quincas Borba são possíveis com o conceito do homem mediano da jornalista Eliane Brum? Mas pera, é só uma pergunta. Não tem mais uma hora de live, é isso? Esta vai ter que ser ultra sintética, vamos fazer uma outra live com esse tema. Ó, pessoal, quem quiser outra live com a Renata aqui, avisa aqui, ó, manda coraçãozinho e manda mensagem aí. Hein? Eu não sei nem por onde começar a responder, tem muita coisa implicada aí. Vamos lá. Bom, eu acho que o Quincas Borba é essa figura quase que patética, né? Não vou dizer que ele é completamente patético, porque tem muita coisa séria ali no meio, mas ele é essa figura quase patética. E isso já é a melhor ligação, eu acho, com o homem mediano, né? Porque é isso, ele não tem muita vivacidade, ele não tem muita vontade de fazer o diferente. E, por outro lado, ele é, com o perdão da expressão chula, aquele cara que come mortadela e arrota caviar, que é muito típico de uma classe média que a gente conhece mais do que a gente deveria aqui no Brasil. Então, é o cara que aponta o dedo na cara do outro e diz assim, olha, você não sabe com quem você está falando, né? Cidadão não, engenheiro civil, lembra? Uhum. Essa galera é legal, assim, só que não. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer um paralelo por aí. Mas acho que tem muitas outras questões, tem muitas filigranas aí que podem ser analisadas. E de verdade, eu acho que dá uma live. Porque tem muita coisa pra eu também acho. Eu confesso que eu não conheço esse conceito da Eliane Brum, que é maravilhoso, eu preciso ir atrás para conhecer mais. Mas quando a gente pensa nessa questão de homem mediano, também acho que o Quincas Borba talvez saia um pouquinho disso, porque o Machado vai trabalhar toda uma questão da loucura, do conhecimento com o Quincas Borba também, que eu acho que é uma coisa fascinante também, né? Então, mas é que eu acho que o homem mediano tem muito a ver com uma coisa que você citou um pouquinho antes, que é do humanismo, né? Que é uma filosofia que nem existe. É um pouco isso. Olha, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, mas eu estou aqui na crista da onda da sociedade brasileira. Não mexe comigo porque eu sou engenheiro civil, não sou cidadão, sabe assim? É um pouco isso. Intelectualmente, assim, eu estou aqui jogando a isca. Se você pescou, se você pegou a isca para você, azar o seu, machuque sua garganta sozinho, né? Eu acho que tem um pouco isso também. O Sidney mandou outra perguntaça aqui para você conseguir sintetizar, hein? Pergunta Renata, de Sidney, que medo. Vamos lá. Renata, é possível fazer uma ponte entre o livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago e o Memórias Póstumas? Poxa, acho que dá, né? Porque quando você pensa naquela gente toda andando, sem saber para onde, no fim do mundo, sujos e tal, aquilo é um pouco a visão do Brás Cubas sobre uma coisa que ele nem viveu. Eu acho que tem isso, assim. Dá para fazer esse paralelo que não é claro, é óbvio que não é claro,
Mas eu acho que tem isso, tem esse nariz empinado, muito típico dessa classe média, que diz assim, olha aqueles sujos, cegos andando ali. E, na verdade, essa pessoa que está apontando o dedo não sabe nada. Uhum. E quem sabe é quem está lá, ralando e andando de pé sujo no chão, sabe? Então, acho que tem esse paralelo dessa consciência, que eu acho que a gente fala muito disso no ensaio sobre a cegueira, né? Dessa questão da consciência que o Brás Cubas finge que não é com ele. E eu acho que isso é um procedimento muito machadiano, né? De tanto fingir que não é com ele, ele reconhece aquilo na própria pele. Isso é um procedimento muitíssimo machadiano. Tipo, isso não é comigo, isso não é comigo, isso é comigo. Isso não é comigo. Por quê? Porque isso é comigo. Falamos em Freud? Sim. Falamos em Foucault? Sim. Nesse horário, Brasil, mais uma live, por favor. O pessoal aqui já está pedindo parte 2 aqui de live só para responder pergunta, hein? Uia! Vamos nós. A gente salva as perguntas e responde depois. Tá tudo certo. Já estou aqui dando uma olhadinha aqui também. Saio do papo querendo reler Machado. Mostra mais sobre esse olhar. Machado, parte 2. Por favor. Sua esposa colocou aqui, Machado, segunda temporada, Netflix. Vamos lá, vamos lá. A gente faz terceira temporada. Machado a gente passa a vida falando, é muito gostoso. Mas sim, releia Machado. Releia Machado. E vale a dica, eu não sei se é o caso de alguém que está aqui na live, mas se você que está assistindo a gente caiu aqui de paraquedas, nunca leu Machado antes e tem medo do Machado, comece pelos contos. Porque eles são mais curtos, mas eles também são mais traiçoeiros. Comece pelos contos, mas não pisque. Porque piscou, perdeu. Tem muito... Tem contos fabulosos, né? Eu nunca esqueço que o próprio Paletente colocou aqui, né? Paletente colocou aqui que a Igreja do Diabo, o Espelho, a Cartomante, são os mais famosos e também os mais grandiosos dele também, né? Então, tem muito conto menos conhecido, e se eu puder dar uma dica aqui, já puxando a brasa para a sardinha da minha dissertação, tem um conto que se chama Dona Paula, que é um conto que não é muito conhecido, mas que é um conto sensacional, de uma mulher que, de repente, vira a mesa e samba na cara da sociedade como se estivesse no século XXI. É genial. E aí ela vê que ela vai perder poder, e aí ela começa a fazer essa estratégia do silenciamento da qual a gente falou antes. Então, isso é muito legal, porque naquele conto você percebe que o Machado está fazendo aquilo de propósito. Você não está acreditando que eu acho que a mulher tem que silenciar para conseguir o que quer? Então, tome a Dona Paula. A Dona Paula samba na cara da sociedade. Chega no meio do conto, quase dá ruim. Aí ela, cala a boca. Chega no fim, tadã, acaba o conto, ela tá mandando rainha da porra toda, tá sabendo como é que é? Assim. Pessoal, perguntaram aí se tem livro de contos. Tem sim, tem uma antologia de 50 contos do Machado de Assis. Dá uma procuradinha, coloca 50 contos do Machado de Assis que vocês encontram. Tá? Muito bem editada, a antologia de 50 contos, muito boa. E eu sugiro, enfim, tem uma edição já esgotada da Nova Fronteira, que são os 30 melhores contos, que é uma edição super barata, porque já está esgotada, aí você acha em sebo. E ela é bastante honesta, mas os 50 melhores contos ainda não estão esgotados, acho que a edição ainda existe, e são muito bons. E tem textos iniciais muito bons, textos de apresentação muito bons. Porque também tem isso, eu acho que... Não, eu 15 segundos. Eu acho que precisa de nota de rodapé para ler Machado, é só isso. E queria agradecer todo mundo. Isso. 30 segundos, beijo, tchau. Tchau, Rê. Obrigado pelo convite. Já tá feito o convite.